hóstias e pães da Eucaristia são feitas misturando-se farinha, água para fazer uma massa. A massa é colocada em uma chapa quente com placa superior e inferior, semelhante a outros de ferro. A massa cozinha por um curto período de tempo e pode ser gravadas cruzes ou símbolos para criar em relevo. As folhas de pão que saem podem esfriar. Depois de esfriar, elas são bastante delicadas. São empilhadas e colocadas em um umidificador por várias horas para que se tornem menos quebradiças. Elas podem, então, ser divididas em hóstias individuais sem se quebrar. Isso geralmente é feito com uma máquina que se parece um pouco com um perfurador de papel. A igreja requer pão sem fermento, em memória da última ceia, onde a primeira Eucaristia foi celebrada na Páscoa, de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por muitos séculos, as hóstias foram feitas principalmente em mosteiros. Ainda hoje, várias comunidades monásticas de religiosas se sustentam assando hóstias e vendendo-as diretamente às paróquias. Existem também empresas comerciais que fazem e os vendem diretamente às paróquias e através de lojas de artigos religiosos. Algumas paróquias têm padeiros cujo ministério é fazer o pão para a Eucaristia. Ingerir uma hóstia de comunhão é uma parte importante da celebração da missa católica. Mas se os ingredientes fizerem seu corpo adoecer, não importa qual pequena seja a quantidade. Então, o que um celíaco ou um católico sensível ao glúten deve fazer? Uma política de 2003 emitida pelo Vaticano permite hóstias com baixo teor de glúten, desde que contenha uma quantidade suficiente de glúten para obter a confecção do pão. E existem padarias especiais que oferecem essas opções às igrejas católicas. Mas muitos não sabem desse perigo real e acham que com as descobertas de doenças atuais devemos nos informar a respeito. Uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, o órgão do Vaticano, responsável pela doutrina da Igreja, datada de 2003, deixa claro que as hóstias completamente sem glúten são matéria inválida para a Eucaristia, enquanto que são matéria válida as hóstias parcialmente desprovidas de glúten, de modo que nela esteja presente uma quantidade de glúten suficiente para obter a panificação, sem acréscimo de substâncias estranhas e sem recorrer a procedimentos tais que desnaturem o pão. Esse é o problema enfrentado pelos católicos que têm doença celíaca e outros tipos de intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína que ocorre naturalmente na farinha de trigo, usada para fazer a hóstia da comunhão. Embora algumas pessoas solicitem opções sem glúten, o Vaticano recentemente deixou claro que as hóstias da comunhão devem conter pelo menos um pouco de glúten. Para vocês entenderem melhor sobre essa doença, vou fazer um pequeno resumo. A doença celíaca é um distúrbio autoimune e as pessoas afetadas, até mesmo pela menor quantidade de glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio, é grave, em muitos casos, causando sérios danos ao revestimento intestinal
e sintomas como dores agudas no estômago, diarreia, vômitos e enjoos. Essas pessoas acabam tendo que obedecer dietas restritivas, já que mesmo pequenas quantidades de glúten podem contribuir para o desenvolvimento de problemas digestivos severos. Os católicos celíacos devem cortar a comunhão de suas dietas? Embora a doença celíaca seja comum na Europa, alguns pacientes descobriram que uma entidade europeia não simpatizava com essa situação. No Brasil, algumas igrejas aceitavam com outro tipo, como a tapioca, mas não é válida. O Vaticano afirma que o verdadeiro pão eucarístico deve ser feito de trigo, excluindo assim muitos com doença celíaca da comunhão ou de seguir o sacerdócio. Mas vamos até ao final, porque nem tudo está perdido. A Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Jesus. É o banquete de Deus, onde ele reparte o pão e o vinho, representado pela hóstia, e relembrando o momento em que Jesus o fez com seus apóstolos, e cada indivíduo tem o direito de fazer a comunhão. No caso da pessoa ter uma intolerância extremada ao glúten, daquela que até mesmo uma ínfima quantidade é capaz de graves sequelas, o mesmo documento indica que o fiel comungue apenas do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, o celíaco deve adquirir um cálice exclusivo que pode ser encontrado em lojas especializadas e, igualmente, colocá-lo sobre o altar para que o vinho seja consagrado no momento propício. Esse vídeo é apenas um alerta para quem nunca pensou a respeito. Eu, pelo menos, há 4 anos, fui saber disso. Deixe nos comentários se vocês sabiam. E se não for inscrito, se inscrevam e deixem seu like para o fortalecimento do canal. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.